Obrigado, pastora Lien. Glória a Deus. Sabe as curas que você ouviu agora? Sabe tudo que você ouviu? Lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus faz por um, Deus vai fazer por outro. Amém? Mas Deus faz acepção de fé. Então as curas podem vir, e eu estava pensando nisso, enquanto ouvi os testemunhos que foram falados agora. Eu acho que o Senhor quer que você saiba disso, ok? Alguns estão esperando para Deus curar. Estão esperando para Deus tocar. Olha, Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer quando enviou Jesus para a cruz, e Jesus tomou não só os pecados no seu corpo, mas as doenças também. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então, esperar que Deus te cure é como um pecador que diz assim: estou esperando Deus no tempo certo me salvar. Se Ele quer me salvar, Ele vai me salvar. Você está atrasado 2000 anos. Porque Deus, na verdade, já te salvou, já te deu a provisão. Você só tem que receber. Então, duas formas que a cura acontece. E você já viu nesta igreja, e você viu também nos testemunhos destes que nos escrevem. Muitos testificaram como foram curados, alguns instantaneamente. Mas a cura pode acontecer progressivamente também. Na verdade, no segundo milagre que Jesus fez, os dois primeiros foram feitos quando Jesus estava, em Caná da Galileia. O primeiro foi quando ele transformou a água em vinho. Lembra disso? Isso demonstrou que ele é o Senhor do tempo. Porque para nós termos um bom vinho hoje, você precisa ter um processo de tempo de crescer as uvas, plantar, certo? E demora alguns anos para as uvas crescerem, já falamos disso. E depois disso, alguns anos para que ela seja boa o bastante para se fazer um bom vinho, ok? Isso demora alguns anos. E depois disso, para ter um vinho bom, um vinho excelente, depois que faz o vinho, passa pelo processo de pisar nas uvas, depois o tempo de fermentação acontece. Aquelas pessoas que conhecem vinho dizem que quanto mais tempo guardar, melhor vai ficar. Sabe, é como o homem, certo? Quanto mais tempo eles crescem, amém, mais velho, com idade avançada, melhor ficam. E os homens digam, ok, para a mulher também, amém? Ok, olha, para a humanidade, glória a Deus. Olha, então para ter um vinho excelente, demora 20, 30 anos. Desde o tempo que você planta as primeiras uvas, certo? Deste tempo até ter um vinho excelente pode ser 20 anos, 30 anos, até 50 anos. Para o vinho excelente, Jesus comprimiu o tempo. Amém, naquele milagre. Ele é o Senhor do tempo. Ele comprime o tempo para você. E o milagre, o segundo milagre que eu falei agora mesmo, ele fez esse milagre também em Caná. Um homem nobre foi a Jesus e disse: o meu filho, que está em Cafarnaum, está doente. Por favor, venha. Venha a Cafarnaum comigo. Olha, Cafarnaum está daquele lado do mar da Galileia e Caná estava perto das montanhas. Demoraria talvez, se estivessem viajando a pé, demoraria mais do que um dia. Alguns conseguem em um dia, se andam rápido e são fortes. Mas eu falo daqueles que viajam de forma normal, esse homem. E ele falou para Jesus: venha curar o meu filho. Aprenda essa lição também sobre cura. Jesus disse: não crerão se não virem sinais e maravilhas. E Jesus disse: vá agora, o seu filho vive. Não tinha sinal e maravilha. Ele não sentiu um arrepio, não tinha confirmação. Jesus não mostrou o celular e disse: olha, o seu filho está curado agora. Olha, Jesus só falou para ele, baseado na sua palavra: pode ir, o seu filho vive. Certo? A Bíblia diz que ele foi embora. Olha, obviamente, ele voltou naquele mesmo dia, porque se você for de jumento, ou se ele estivesse viajando com uma carruagem como faziam naqueles dias, chegavam lá muito mais rápido. E
Eu creio que ele creu na palavra de Jesus e, como eu sei disso, ele só foi embora no dia seguinte. A Bíblia diz que no dia seguinte ele chegou a Cafarnaum. Então ele demorou ali. Ele creu que quando Jesus falou, seu filho vive, seu filho ia viver. E, quando ele chegou no dia seguinte, as pessoas da sua casa vieram e falaram, o seu filho está bem, o seu filho está vivo. E então, ele perguntou para eles, quando foi que o seu filho começou a melhorar? Diga a palavra melhorar. Aquele menino melhorou. E você sabe quando uma pessoa está se recuperando, porque ela começa a melhorar. Algumas curas, você vê se manifestando a 30%, amém? 60% e 100%. Não quer dizer que acontece instantaneamente, certo? O primeiro milagre foi comprimir o tempo, ele pode fazer instantaneamente. Mas o segundo mostra que ele é o Senhor do espaço. O Senhor do tempo e espaço. Amém? Ele pode falar de longe e a pessoa é curada. Ou pelo menos começa a melhorar, como diz nesse texto. Olha, aquele homem esperou um sinal, um sentimento, arrepio, um anjo que apareceu a ele? Não. Então pare de confiar nessas coisas físicas e confie na palavra de Deus. Se a palavra diz que você foi curado, foi curado. Posso ouvir um amém? Amém? Então tem curas que acontecem com a unção, quando a unção chega. E eu sinto quando a unção chega. Eu sinto isso. E às vezes eu paro e começo a falar das curas que Deus está fazendo. E até pecadores são curados. Eu já vi pecadores curados de... Por exemplo, eu lembro de um pecador que foi curado de câncer na garganta. E mais tarde, nem aceitou a Jesus, mas falava que foi curado. Amém. Eu acho que mais tarde ele aceitou a Jesus, mas não imediatamente. Então não é sempre que as pessoas recebem a cura e respondem imediatamente, porque a cura é um dom. E é também um sinal para que os pecadores vejam que Jesus é o Messias. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. Amém? Então a cura pode acontecer, não quer dizer que tem que ter fé para aquilo. A pessoa é curada com os dons de curas. E eu amo quando os dons de cura fluem. Eu gosto quando isso acontece. E eu encorajo para que você ore por isso, para que aconteça na igreja, certo? Então não tem que esperar por um fluir, a música tocando e uma música, sabe, ungida. Pode acontecer enquanto eu prego. Bem, você é curado. Você nem se lembra de usar sua fé. Amém? Você só olha para aquilo e vê que não tem mais problema. Você não tem mais aquela enfermidade. Amém? Na semana passada, eu, na verdade, carreguei o meu filho nas costas. Ele tem 40 quilos, certo? E carreguei o meu filho e deu certo, porque eu sei usar os músculos do estômago. Certo? Aquilo que chamam de tanquinho. Meu filho chama de tanquinho, ok. Ele chama aquilo que não é como se já fosse, amém? Estava dando certo até que ele começou a mudar de posição. E eu tentei jogá-lo para cima, para ele se ajustar, e esse foi o erro. Ele escorregou e eu não queria que ele caísse e eu dei um mau jeito. Ok, foi muito doloroso. E eu sabia que eu tinha cometido um erro. Eu sabia que não podia carregar um menino de 40 quilos. Mas queria fazer isso enquanto eu posso. Sabe? Não quero aceitar o fato de que ele está crescendo. Os pais aqui sabem disso. Você quer carregá-los enquanto podem. Estava dando certo se ele ficasse parado. Ok? Então, ele mudou e eu senti algo e olha, aquele dia inteiro. Eu estava assim, dirigindo, e quando eu saí do meu carro... Olha, demorou um bom tempo para eu sair do meu carro. Por causa da dor. E eu pensei comigo, não. Sabe, eu tenho dirigido muito e eu não posso sofrer com isso agora. Isso é ruim, sabe? E eu falei com o Senhor. E é lógico, eu queria zap, zoom, e a cura vem. E eu sou curado, certo? E Deus faz dessa forma. E eu orei, dei ordem para sair, mas a dor não foi embora. Eu fiz tudo o que eu podia, ela ficou lá.
E finalmente, neste caso, eu tinha que ouvir do Senhor de como receber. Eu quero que você preste atenção. Certo? O Senhor falou comigo, ore no Espírito. Ore em línguas. E eu comecei a orar no Espírito o dia todo, o dia inteiro, naquela tarde quando eu me machuquei. O dia inteiro. Olha, quando eu saio com você, eu quero construir memórias, eu disse para o meu filho, mas não como essa. Eu não quero esse tipo de memória, sabe? E olha, o dia todo eu orei no Espírito. E o que eu sei é que eu sentia muita dor, eu demorava muito para me levantar. Sabe, eu tinha que fazer aquela parada, a dor estava lá e alguns sabem muito bem disso. Certo? E finalmente, quando eu, cheguei ao meu destino, eu tive que realmente esperar um pouco e nem queria me assentar. Ok? Eu orei no Espírito. No dia seguinte me levantei. Aquele tipo de dor se tornou, uma dor muito pequena. No dia seguinte. E no dia seguinte, depois daquele dia que eu me machuquei, já não sentia dor. Podia me assentar e levantar, sem nenhuma dor, mas neste caso, eu tive que orar ao Senhor. E geralmente quem se machuca assim, demora muito tempo. Pode até se tornar crônica. Alguns sabem que essa dor pode se tornar crônica, certo? Ela pode vir mais de uma vez, mas eu creio que ela não vai voltar, em nome de Jesus. E isso você recebe, sempre. Você recebe pela fé. Isso é recebido pela fé. Aquele homem nobre, quando Jesus falou, não quererão se não virem os sinais miraculosos. Vá para casa, o seu filho vive. Ele creu no que o Senhor falou. Para ele ter ficado em Caná, ele não saiu correndo para ver o seu filho. Ele creu na palavra de Jesus. E alguns dizem, eu queria que Jesus descesse aqui agora e viesse aqui me tocar porque eu estou com muita dor. Você não tem que fazer isso. A palavra de Deus está perto de você, a palavra da fé. Não tem que dizer, quem vai subir até o céu e trazer Cristo aqui para ele me tocar? Não tem que ter isso. Você tem que ter a palavra de fé. E você tem que aprender a falar, a confessar, porque o espírito de fé funciona desta maneira. Eu criei e por isso eu falei. Graças a Deus pelas curas, que o Espírito opera, mas não dependemos disso, nós dependemos da fé. O justo viverá pela fé. Deus quer que os seus justos, então, vivam pela fé. Assim como você foi salvo pela fé, tudo que Jesus providenciou por você, por sua morte e também pela sua ressurreição, tudo foi dado a você, é só receber pela fé. E a fé não é difícil. Sabe de algo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Tem que continuar ouvindo e é por isso que, nessas últimas semanas, o Senhor tem enfatizado para nós sobre a importância de ouvir a palavra de Cristo. A sua fé vem pelo ouvir. Amém? Então, quando você sentir que esta fé que você tem dentro de você está fraca, se tornou uma fé pequena, como Jesus falou, ó vós de pequena fé, mas disse, quanto mais ele vos vestirá. Vós quem? De uma fé grande, não. Quanto mais ele vos vestirá, ó vós de pequena fé. Então a pequena fé pode se vestir melhor que Salomão. Depois ele disse, como ainda não tendes fé, lembra disso? Na tempestade? Nenhuma fé. Paulo fala sobre a excelente e crescente fé. Eu oro para que todos vós, a vossa fé cresça excelentemente. Amém? Então não dependa das emoções, não dependa em sentimentos, não dependa nem mesmo quando você quer que Deus se mova e você ouviu aquele testemunho e outro testemunho. Deus fez por eles e pode fazer por você, sim. E vamos orar para que os dons de cura fluam, os dons de operação de maravilhas e também o dom da fé. Todos os dons do Espírito. Amém? Mas você pode receber pela fé. E eu mencionei o dom de fé, que é uma fé sobrenatural. Quando ele vem sobre você, eu já senti isso. E você sabe, pode apontar publicamente. E a pessoa está enferma, você aponta para a pessoa, ela se levanta e ela é curada completamente. Muitos já viram isso acontecer nessa igreja. Certo? E se você não está com certeza, você ainda está com dúvida, você não aponta para aquela pessoa, não é? Já levantei pessoas da cadeira de rodas em público e eu sabia porque eu sabia naquela hora, mas no dia seguinte eu perguntei para mim mesmo o que eu fiz. Veio até um medo, porque o dom da fé não estava operando. Então é o dom, e quando o dom da fé opera, só traz aquela sensação de saber. Sem dúvida alguma. Estou falando da fé
para podermos receber. E essa fé que temos é uma fé que pode crescer. Essa todos nós temos. Eu disse todos nós temos. Deus deu para cada homem uma medida de fé, amém? E uma das razões para continuar ouvindo a palavra é para que sua fé cresça. Você não espera uma crise acontecer, você não espera nada acontecer para então você dizer, eu vou usar minha fé agora. Então toda a provisão já foi dada a você, mas é recebida pela fé. Pela graça, pela fé. Sempre é assim, portanto é pela fé para que seja pela graça. A graça e a fé caminham juntas, não basta dizer, bem, pela graça um dia Deus vai me salvar, um dia Deus vai me curar, pela graça Deus vai... Não, um dia passou, agora é o tempo. Agora é, e se você olhar para essa expressão quando diz agora é o tempo, agora é o dia de salvação, agora é o tempo aceitável, é kairos. Fala do agora, fala do kairos, que é o momento de receber, sabe, estes dons. E este momento que nós chamamos de kairos é o agora. Não é um dia Deus vai me curar. Isso não. Amém? Comece a confessar, eu creio que pelas feridas de Jesus fui sarado. Tome a Santa Ceia. Amém? Diga, Senhor, te agradeço. Tu levaste todas as doenças. Quando morreste na cruz e pelas tuas feridas fui sarado. E escute isso. Aquele dia que senti aquela dor, eu tomei a Santa Ceia. Não importa se ainda não era domingo, eu tomei a Santa Ceia. Eu discerni o seu corpo. Ele sabia que eu me machucaria. Há 2000 anos atrás, porque Deus é soberano. É por isso que um culto de cura, certo como o da semana passada, ainda pode curar pessoas da América quando eles ouvem. Quando eles ouvem, às vezes, sabe, um número de semanas já passou. Estamos tentando fazer mais rápido, mas é lógico. Não tem nada a ver com isso, porque eu já demonstrei para você nos 2 milagres em Caná que o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço. E só porque no primeiro culto tem cura e o que eu profetizei, aquilo que eu declarei, certo? Sobre algo que aconteceu, também vai acontecer no segundo culto e no terceiro culto, e também no culto pela internet. E também no futuro, quando na América, na Europa e no mundo inteiro estiverem assistindo esse programa, amém, ainda recebem milagres e ouvimos tantos testemunhos. Eu senti um calor enquanto assistia e o câncer foi embora, o tumor foi embora. Eu voltei aos médicos e não tinha mais nada da doença. E tudo isso mostra que, quando se trata de pregação motivacional e tudo mais, de certa forma você vai ver que o tempo e o espaço governam. Está confinado a isso. Porque não tem o poder do Espírito Santo. É só o espírito do homem. O talento do homem, a eloquência do homem. Mas quando se trata da palavra de Deus, você não está sozinho. Mas tem o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo conhece o futuro. E às vezes estou pregando e falando do problema de alguém, e a pessoa está assistindo, amém, 2 a 3 semanas, de agora ou até 3 anos de agora. Está me ouvindo? Amém? Posso estar descrevendo alguém passando por algo, uma depressão, algo assim. Posso pregar assim. E estou ilustrando. Enquanto estou ilustrando, posso estar ilustrando a vida de alguém. E a pessoa ouve isso e pode estar na prisão e ser curada. Dou graças a Deus pelo Ministério de Presídios na América. E eles assistem canais evangélicos. E eu estou lá e temos muitos testemunhos. Um testemunho foi de um homem cuja vida foi transformada completamente. Ele tinha sido condenado à morte e disse o seguinte, ele disse, Pastor Prince, sabe, eu nunca perdoei a mim mesmo durante todos esses anos porque eu matei alguém. Mas o seu ministério transformou a minha vida, a graça transformou a minha vida. Amém? Sabemos que é o Senhor, só Ele pode transformar alguém, mas é o Evangelho da graça. Ele disse, eu estou na prisão porque matei o meu filho e eu não consigo me perdoar por isso. Ele não falou que foi um acidente, e eu não creio que foi um acidente porque ele pegou pena de morte. Quando ele me escreveu, ele disse, minha vida mudou. Estou cheio de alegria, amor e paz. Eu sei que Deus me perdoou. A Deus seja a glória. Amém? Amém? E algo assim pode acontecer dentro do tempo e olhamos para qualquer tipo de morte que seja, e para Deus a morte nem importa. De acordo com Deus, Jesus acabou de morrer agora. E quando tomar a Santa Ceia, não pense que ele morreu há 2000 anos atrás e se confine com este pensamento. A Bíblia diz, na lei da oferta pacífica, quando você recebe, sabe, quando aquele que oferta oferecia o carneiro para ser sacrificado,
por seus pecados, certo? Ele traria a oferta pacífica e ele comia a carne do peito, participando do amor de Jesus, porque é o peito da vítima e não seu. Ele não pensa no seu amor por Jesus, mas pensa no amor de Jesus por ele. E é alimento para você quando você para e pensa que o Senhor te ama. Esse Jesus que é totalmente amável, ele me ama. É alimento. Amém? E quando participar, diz assim: não participe dessa oferta pacífica por mais do que 3 dias. Ok? Não podia comer por mais de 3 dias. Tinha que ser fresca. Ou seja, você toma a Santa Ceia, você toma como se ele tivesse acabado de morrer. Como se tivesse tomado a sua doença agora. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Certo? Para Deus 1000 anos é como um dia. E a Bíblia diz que no terceiro dia tinha um casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre. No terceiro dia, fala bem assim, no terceiro dia. E não tem detalhe insignificante na Bíblia. Para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. E de acordo com o próprio Deus, certo? Nós somos pessoas do terceiro dia. Porque há 2000 anos atrás, Jesus morreu, mas de acordo com Deus se passaram 2 dias. De fato, ele nem pensa em 2 dias, mas para o nosso bem, para entendermos, 1000 anos é como um dia. Amém? Quando Jesus ressuscitou? Quando foi que ele ressuscitou? No terceiro dia. E tem uma profecia em Oséias que diz: depois de 2 dias, ele nos avivará, e no terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Nós estaremos na sua presença. O arrebatamento. Primeiramente, depois de 2 dias é o quê? Um avivamento. Vai ter um grande avivamento. E então, no terceiro dia nos levantará. Estamos esperando por isso. Enquanto isso, vai ter zombadores. A Bíblia falou sobre isso, falou no Novo Testamento em Pedro, que nos últimos dias vai ter gente zombando e dizendo: onde está a sua vinda? Onde está a sua promessa? Onde está a sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, tudo acontece da mesma forma. Mas uma coisa que eles não sabem é quando Pedro explica que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, e por isso então Deus não está retardando a sua promessa, mas ele é longânimo, é paciente para com os pecadores, não querendo que ninguém pereça. A razão por que Deus atrasa, se há um atraso, e parece atrasado, não é? Podemos dizer que ele tarda? É porque ele está esperando que as pessoas se arrependam, querendo que as pessoas coloquem a sua fé em Jesus Cristo. A única provisão para sair do pecado, para sair da condenação, para fugir da morte eterna. E toda a igreja diga: ok, foi uma boa introdução, glória a Deus, aleluia. Foi importante, eu acho. Amém? E se você não sentir nada, diga: Senhor, eu te agradeço porque pelas suas feridas fui sarado. Te agradeço por isso. Se o Senhor falar, sabe, para tomar a Santa Ceia, quero te encorajar, se está doente e não recebeu a sua cura, participe da Santa Ceia como um medicamento, 3 vezes por dia, se você deseja. Se estiver preocupado, amém? Mas não faça como um ritual, mas receba a revelação. Ou ore no Espírito, diga: Senhor, eu não sei orar por este problema, mas o Senhor sabe. Então, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, ore por mim. Pode ser o dia inteiro trabalhando e você pode ainda estar orando bem baixinho, falando bem baixinho. Hagar, no hebraico é Hagar. Falar bem baixinho. Amém. Toda a igreja diga: essa não é a mensagem. Eu quero te dar algo sólido para você guardar durante todo o sabático. Quer dizer, quando eu sair, amém? Está pronto? Isso, tem algo muito interessante que a Bíblia fala sobre pessoas como nós que estão vivendo nos últimos dias. Jesus pode voltar a qualquer hora. E diz em 1 Coríntios 10, assim: ora, tudo isso aqui que ele está falando é o que aconteceu no deserto, a jornada de Israel. Amém? Quando saíram do Egito, passaram pelo deserto e ficaram ali por 40 anos. Não porque Deus queria isso para eles, mas por causa do pecado de descrença. Não creram que Deus era tão bom. A provisão tinha sido dada, a terra que mana leite e mel, e Deus falou: é só entrar. E de fato, quando Josué entrou com eles finalmente, foi só com um grito. Quer dizer, só com a boca.
Era a única coisa que precisavam, mas usavam a boca para falar: nós não somos capazes, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Gafanhotos aos olhos deles. De fato, aquelas pessoas vão nos devorar. Mas Josué e Caleb, que também entrou na terra, viram os gigantes, viram as muralhas e disseram: eles são pão para nós, porque Deus é conosco. E só aqueles dois entraram ali. Deus ama a fé. Deus ama o espírito de fé. Posso ouvir um amém? O mundo inteiro anda em descrença, mas você anda pela fé. Vão zombar de você, falar mal de você. Amém? Mas o mundo deles é pequeno e nós não respondemos a tudo isso com nenhum sentimento de vingança, mas com amor, e oramos por eles para que os seus olhos sejam abertos. Mas a vida de fé é uma vida muito alegre. Amém? Como, por exemplo, tem anjos aqui. Tem anjos aqui. Em todo culto tem anjos aqui. Glória a Deus. Amém? De vez em quando você vai ver que alguém tira uma foto de algo ou um vídeo de um anjo andando nas nuvens, esse tipo de coisa. E, Pastor Prince, o que você acha? Bem, nós não dependemos disso. Amém? A palavra de Deus nos basta. Somos rodeados por anjos. E eles cuidam de nós. É bom falar isso para os filhos. Você tem anjos que vão com você para a escola. A nossa companhia aérea é VCA, Viajando com Anjos. Alguém pode abrir essa companhia. Ok? Então, estão conosco o tempo todo. E eles ficam aqui só assistindo? Não. Mas eles estão aqui para nos livrar de todo o mal. Escute bem isso. Nós damos graças a Deus pelos livramentos que nós sabemos que aconteceram. Falamos: ai, graças a Deus que eu quase que bati o meu carro agora mesmo. E eu não sei porquê, mas eu me atrasei um pouco e o acidente aconteceu com outra pessoa e somos gratos porque não fomos nós. Mas olha, não ficamos tristes por eles. Alguém diz: a casa está pegando fogo, a casa está pegando fogo, e a pessoa sai correndo até o final daquela rua e diz: graças a Deus que não é a minha. E esquecem de amar uns aos outros como eles se amam. E ninguém fala disso, quer cumprir a lei, sem saber que não conseguimos. Ter uma boa moral ainda é necessário, mas como conseguir isso? Só através da nova aliança da graça. Posso ouvir um amém? Damos graças por aquilo que sabemos. E aqueles outros livramentos. Se você estivesse casado com outra pessoa hoje, você não estaria fazendo o que faz hoje, talvez nem estaria vivo. Ela já tinha te matado. Ou... E você ficou, na verdade, até muito triste quando aquilo aconteceu anos atrás, quando aquele trabalho não deu certo. E você ficou muito triste, mas agora você tem sucesso, você é feliz, está realizado. Quando você deita à noite, certo? Você consegue dormir muito bem. Amém? Tudo isso porque você tem esse trabalho. Mas você queria aquele trabalho 20 anos atrás, 30 anos atrás. E olhando para trás, agradeça a Deus por onde você está. Quem te deu o livramento daquilo? Graças a Deus que Ele sabe mais do que nós. Por isso temos que orar mais no Espírito. Amém? Porque não sabemos o futuro. E graças a Deus, se tivéssemos ido pelo nosso desejo, amém? Mas Deus impediu aquilo e não ficamos alegres com Deus quando Ele fez isso. Ele não abriu a porta, não nos deu favor naquela área. E olhamos, e se estivéssemos agora naquele casamento, naquele tipo de investimento que nós queríamos, se nós tivéssemos perseguido aquele trabalho, não estaria desfrutando do que você desfruta hoje. Mas muitos ficam tristes quando o Senhor não dá para eles aquele trabalho que ia custar para eles muito. Não se alegram. Ficam tristes. E muitas vezes tem que passar, sabe, um certo tempo devido para que todos possam ver que era um erro. Tinha algo que ninguém sabia. Amém? E ninguém diz para você: me perdoa. Eles não falam me perdoa, sabe? É orgulho. É a carne. Mas quando olham, dão graças a Deus que eles não investiram o que queriam. Senão todo o dinheiro ia embora. Prega, Pastor Prince, aleluia. Ok. E eu quero falar algo importante. A Bíblia diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso. Essa versão fala figuras, mas no original grego é tupós. Escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Então tem uma provisão na Bíblia muito interessante que eu quero falar com você hoje. Tem uma provisão na Bíblia que ninguém prega,
E, na verdade, está até no livro errado, você pode pensar, porque, olha, é oferta de pecado. É a oferta de pecado que foi introduzida pela primeira vez no livro de Números 19. Enquanto toda oferta pelo pecado, todo o holocausto e toda oferta, seja qual for, quando eles levavam um animal, sabe, para o sacrifício, amém? E eles colocavam aquilo no altar, todas as ofertas, as 5 ofertas, o holocausto, o mincá, a oferta de alimento, a oferta de farinha, a oferta pacífica que eu falei agora, e a oferta pelo pecado e pela transgressão. Tudo isso está em qual livro? Levítico. Levítico, certo? Mas essa oferta específica aparece, você sabe, bem no final daquela jornada, quase no final da jornada do deserto, quando estavam prestes a entrar na terra, tinha uma provisão ali para um novo tipo de oferta do pecado, chamada a oferta das cinzas da novilha vermelha. A novilha vermelha. A novilha é uma vaca nova. Por que Deus não colocou esta oferta como a 6ª oferta em Levítico? Porque Levítico é sobre ofertas. Certo? A primeira parte. É tudo sobre oferta. Amém? Por que Deus colocou aqui? Você diz, pastor, eu não sei. Alguém diz, não me importa. Certo? Mas importa porque, se você tem fome pela palavra, você sabe que nada é insignificante na Bíblia. Amém? Foi colocada bem no final da jornada pelo deserto por causa de todos os erros do povo de Deus durante a jornada. Então é para nós no final dos tempos. Isso é para nós. Por isso li este verso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Somos o povo do final dos tempos. Amém? Amém. E Jesus vai voltar em breve. Aleluia. Então, tem uma provisão de Deus aqui para nós. E essa é a razão porque a igreja no deserto ali, sabe, o povo de Israel naquela época, cometeu todo tipo de erro. Erro após erro. Por exemplo, eles queriam tomar o lugar de Moisés, os filhos de Coré. Eles falaram, Deus fala somente por Moisés? Porque Moisés deve ser o líder de todos nós. E Arão também. Que coisa é essa de liderança? Não precisamos de liderança. Somos todos santos. Eles falaram isso. Somos santos aos olhos de Deus. No dia seguinte morreram todos. Certo, Deus abriu a terra e depois fechou a terra. E não estavam mais aqui na terra. Foram engolidos, vivos. Amém? E depois erraram de novo e murmuraram. Deus deu para eles o maná e eles não ficaram felizes. Sabe, o homem deseja a comida do homem. A comida do Egito. A comida do mundo. Eles desejam mais isso do que comida dos anjos, a comida dos campeões, o maná do céu. Amém? E reclamaram, maná, 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 sempre maná. Sempre a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ah, eu quero uma outra coisa. Amém? E por isso ficaram rodeando o deserto, até perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então cometeram erros, erros e mais erros até Deus dar para eles Números 19. Vamos ver Números 19, é interessante, diz. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Na verdade, é uma vaca nova. E é interessante porque a ideia de macho ou fêmea no Antigo Testamento, tudo é tipo, não é falando de algo físico, mas está falando de uma verdade. No Antigo Testamento, tudo é tipo, tudo é sombra, apontando para a substância. Tipos apontando para a matéria. Amém? Da nova aliança. Quando Jesus veio. E o que é esta novilha vermelha? Uma figura de Jesus. Uma vaca nova, que quer dizer que o foco é mais em algo subjetivo. Por isso, então, era uma vaca, que é para nós aplicarmos. Objetivo é como as verdades posicionais. As fêmeas são verdades subjetivas. Entendeu isso? Algo que é apenas uma posição, algo que é ativo e algo que é passivo. Essa é a ideia. Você entendeu isso? Ok, tudo bem. É por isso que temos mestres para nós. Certo? Essa novilha representa Jesus. Não se esqueça. Mas em outro aspecto que Deus mostra é este. Primeiro, essa novilha não podia ter nenhum defeito. Isso não é nada novo. E todas as ofertas em Levítico, todas as ofertas que eu mencionei, exceto pela oferta de alimentos, que não tinha sacrifício de animal, somente os grãos. Amém? Mas todas as ofertas, Deus pedia que os animais não tivessem manchas. Aleluia! É o Senhor Jesus. Mas tem algo muito único aqui.
algo muito particular aqui sobre este sacrifício, que diz assim, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo. Isso é novo. Sem mancha é algo que já tinha sido falado. Todos os animais que você levava para o sacrifício não tinham defeito, que é uma figura de Jesus. Olha, até aquele homem, o homem que era um ímpio, que não adorava a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele estava ali somente para o seu próprio engrandecimento, para poder continuar sua carreira. O seu nome era Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, certo? Ele estava, naqueles dias, julgando Jesus em Israel. Depois que falou com Jesus, ele veio e falou ao povo, eu não encontro nenhuma culpa. A palavra ali é nenhuma culpa encontro nele. Ele não tinha mancha. Isso não é o seu melhor amigo falando dele. Podemos falar que era até o inimigo, certo? Uma pessoa que estava fazendo mal a ele. Aquele governador disse, não encontro culpa nele. Quando Jesus estava na cruz, no meio dos dois ladrões, um dos ladrões olhou para Jesus e repreendeu aquele ladrão que falava de Jesus. Bem, os dois falaram mal de Jesus. Isso está em um dos evangelhos, mas mais tarde eu creio que ele olhou para Jesus, que perdoou aqueles que pecou contra ele, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele viu o amor de Jesus, ele viu como Jesus não murmurava, não falava nada, sabe, de vingança, nada de natureza violenta, nada, sabe, cheio de ódio. Sabe como tem em um dos salmos, aplaca o Senhor, sabe? E ele podia fazer isso, ele disse para um dos discípulos, guarda agora a tua espada. Falou a Pedro, não sabia que eu posso clamar por 12 legiões de anjos? Você já viu um anjo? Um anjo no Antigo Testamento matou 186 mil assírios em uma noite. Imagina 12 legiões. E todos eles, eu creio que estavam com as espadas, sabe, prontas, polidas, brilhando. Fala a palavra, Senhor! E Jesus, em silêncio, a Bíblia diz, como ovelha, não os chamou. Amém? Ele calou a sua boca para que você abra a sua boca e diga, o Senhor é o meu pastor, nenhum mal me sucederá. Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ele fez isso por nós, amém? Mas depois de um tempo, o ladrão olhou para Jesus e disse, este homem, repreendendo outro ladrão, disse, este homem não fez nada de errado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Certo? Ele não fez nada errado. Quando Jesus clamou, está consumado! Certo? Houve um terremoto. E o véu que estava no templo foi rasgado. E aquele centurião, aos pés da cruz, olhou para cima e disse, certamente, este é o Filho de Deus. Um centurião romano. Imagina tudo isso? E aquele que o traiu, que viveu com ele, por 3 anos e meio andou com Jesus e viu que Jesus era perfeito. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ainda tem muita gente por aí que o dinheiro é a primeira razão, amém? De fazer algo. Não importa se é imoral, se eu tenho que mentir para aquilo, não importa se é de mau caráter, se tem algum lucro. Essa é a geração que nós estamos vendo agora mesmo. Não importa o caráter e nada mais, mas se dá lucro. Certo? Ele devolveu as 30 moedas de prata aos fariseus, jogou aquilo no chão e Judas disse, eu pequei contra sangue inocente. Sangue inocente. Ninguém melhor do que ele, que passou dias e dias com Jesus. Amém? Ele era inocente. Ok? Depois, tem esse fator aqui que é particular para essa oferta aqui da novilha ruiva que diz não tem defeito, que não tenha nenhum defeito. Diga que não. Diga que não. Agora sobre a qual, diga sobre a qual não tenha sido posto julgo. Que é por dentro, que não tenha defeito. Sobre a qual não tenha servidão. Não era escravo. Julgo. Jesus, nele, você sabe o que é defeito? Ele não somente não tinha manchas, amém? Ele não tinha nenhum defeito. Sem defeito quer dizer tudo positivo. Toda excelência moral
estava nele. Se faltasse alguma coisa boa, era um defeito. Então, não é sem mancha. Sem mancha é, certo? Sem pecado, sem erro. Mas tudo aquilo que é positivamente bom estava nele. Por isso que Deus, o Pai, se agradava do Filho. É o Senhor Jesus. E essa oferta, pastor, é muito interessante. Precisamos estudar porque essa oferta aqui tem uma provisão. A maioria das ofertas é feita para o pecado, como a oferta do pecado e transgressão. Essa oferta tem algo especial. Ainda é pelo pecado, pode dizer isso, mas é uma provisão que Deus deu para o seu povo. Não se esqueça, eles erraram tanto e no final da jornada do deserto, Deus providenciou isso para eles entrarem na terra. Amém? E é uma provisão de uma novilha. E eu falei de cinzas, então como ela se torna cinzas? Bem, pegavam esse animal, eu vou encurtar a história. Amém? Você pode ler depois, Números 19. E eles, então, levavam aquela novilha ruiva, certo, ao sacerdote. E então, a Bíblia diz que alguém matava a novilha diante do sacerdote. E aquela novilha vermelha era queimada sobre o altar. E enquanto queimava, o sacerdote pegava cedro, que representa algo mais nobre, algo que chamamos de carne nobre. A carne ainda é carne, mas era carne nobre. Mais civilizado, com mais cultura, que tem mais boas maneiras, mas ainda é carne. Quando Deus olha para a carne, ele vê o pecado, certo? E essa carne nobre, cedro, madeira, foi tudo queimado na cruz, tudo consumado na cruz. Depois, a carne baixa e sopo. O sopo é bem pequeno. Amém? O sopo hoje é, sabe, aqueles rejeitados pela sociedade, aqueles que têm uma moral muito baixa. Nós não podemos imaginar o pecado deles. Esse tipo que é baixo e sopo. E Salomão falou disso. A sua sabedoria era tão grande que ele falava de madeira de cedro, o cedro do Líbano, até o isopo que crescia na parede. Esses elementos eram lançados no fogo. E escarlata. A escarlata fala da glória do homem. Amém? Olha, eu sou muito famoso. Olha como eu sou tão rico. Olha como eu sou tão reconhecido por todos. Tudo isso é escarlata. E isso ia para o fogo. Ok? Você entendeu isso? Era queimado até virar cinzas. Depois colocavam num vaso. E então, neste vaso, colocavam água corrente. Água corrente em hebraico é Ma'im Haim. Ma'im é água, Haim é vida. Os dois no plural. Águas vivas. Água corrente, diz uma versão, certo? Enchia o vaso de água e depois as cinzas da novilha. A novilha se tornava cinzas e pegavam aquelas cinzas e colocavam na água. Ok, escute. Esta é a provisão da graça para os últimos dias. Você diz, o que é isso, pastor Prince? Eu vou responder. Quando fala de cinzas, é a forma final de qualquer matéria. Quando queima algo, não queima além do que? Cinzas. Olha, igreja, você está aprendendo algo que ninguém aprende no seminário. Isso não é bom? E eu vou te falar agora mesmo para você entender por que você deve aprender sobre isso. Porque esta provisão é para todo aquele que toca num corpo morto e toca também no osso morto, um osso, certo? Um sepulcro, ou está numa tenda onde alguém acabou de morrer, certo? Tudo isso fala de morte. Deixe-me fazer uma pergunta. A morte estava no plano de Deus para Adão? Quando ele fez Adão? Não. Para o homem? Não. De fato, a Bíblia chama a morte, eu já falei isso muitas vezes, de inimigo. Certo? Olha, qual é o processo que leva à morte? Qual é o processo? Geralmente, você vê isso ao seu redor. Qual é o processo? A pessoa se torna fraca e depois ela se torna doente. Depois a pessoa vai se deteriorando ou definhando cada vez mais e não consegue nem ficar em pé, fica sempre deitado. Geralmente fica no hospital e, finalmente, morte. A morte não é assim. Tem processos para a morte. A morte é a morte. O coração para de bater, é morte. Mas, na verdade, morte para Deus é um processo. A Bíblia diz, se viverdes pela carne, vai morrer. E muitos estão por aí, vivendo pela carne. Bem,
A morte já começou. Vamos aprender a receber vida todo dia, igreja. Aleluia. Você deve aprender isso, porque eu estou andando nisso pela graça de Deus, da melhor forma possível. E quero te trazer nessa jornada. Amém? Para que a vida flua no seu corpo. Você não deve se preocupar, porque quando fluir, e os meus pecados, você deve falar mais dos pecados. Amigo, escute, quando a vida flui para uma árvore, o que acontece com as folhas secas? Folha seca ou pecados. Tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, tudo aquilo na sua vida, o que acontece? Caem. Tem uma outra forma, que é a forma religiosa. A forma religiosa é subir na árvore e arrancar, uma por uma. Toda folha que está amarela e marrom, você começa a arrancar. É o que a religião faz. Não transforme cristianismo em religião, não são suas obras, mas é sobre a vida, o foco é a vida. A ênfase de João nos seus escritos, João fala sobre vida e luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A ausência de vida é... Falamos assim, bem, sabe, a Bíblia não fala muito sobre a saúde, sabe, a palavra saúde. Tem alguma coisa aqui a colar, sabe? Mas a palavra saúde, saúde é o quê? É vida. E a palavra shalom, plenitude, está tudo lá na Bíblia. A palavra vida aparece muitas vezes na Bíblia. Paz aparece, shalom aparece muitas vezes. Sofia no grego. Muitas vezes. E para nós pensamos, eu ainda estou vivo, olha o meu coração. Escuta aqui, pega um instrumento e escute meu coração. Tum, 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 tum. Continua batendo. Tudum, 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 tudum. Estou feliz, olha, está tudo bem, não tem arritmia cardíaca, sabe, está no ritmo da graça. Tudo bem, mas escute, isso só indica que você está vivo fisicamente. Nada além disso, e o fato que Jesus falou, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, quer dizer que tem medidas de vida. A Bíblia diz que quando alguém peca, ore por ele. Por quê? Para Deus dar vida a ele. Uau! Quer dizer o quê? Que a morte veio. Olha, a figura que eu vejo é a seguinte, a pessoa peca e diz, eu estou bem, está tudo bem, certo? Você vai viver até 90 anos. Agora é 85. Tem que pedir a vida. Diz isso, sabe, em 1 João. Diz para orar para que Deus dê vida. E você pede vida e Deus, então, de volta. Eu sei que alguns falam 120 anos, 90 primeiro. Amém? Eu acho que o salário do pecado é a morte. Deus realmente falou isso e você pensa só sobre a morte eterna, mas falamos disso, certo? E falamos sobre o que Deus está pensando quando falou da morte em todas as formas. A doença é uma forma de morte. Certo? Morte e doenças te restringem. Restringe o movimento, a vida tira a restrição. É liberdade. Alguns dizem, eu sou livre. Eu tenho a minha mente aberta. Mas se pararem para pensar, não são livres. Não podem pensar, somente pensam aqueles tipos de pensamentos impuros. Não podem parar de pensar de forma negativa, sempre de forma pessimista, sempre de forma negativa, sempre procurando erros. Procuram erros e não podem parar e acham que têm a mente aberta. Aquele que realmente é livre é assim. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Nós somos livres. Como o Senhor Jesus, que nunca ficou debaixo de servidão, sobre a qual não foi posto jugo. Isso quer dizer o quê? Que isso está falando de algo que veio do lado de fora. Ele nunca ficou debaixo de servidão de alguém ou de qualquer sistema do mundo. Ou seja, o sistema do mundo, os princípios do mundo, não tiveram nenhum controle sobre ele, nenhuma influência para alterar as suas decisões ou sua direção na vida. Não seguia os princípios do mundo, mas seguia o Espírito. Por isso ele era livre, realmente. E não somente isso, ele era livre da opinião dos homens. Ele não tomava decisões baseado na aprovação, no louvor, ou ameaças, ou críticas do homem. Se olhar para Jesus nos evangelhos com cuidado, e eu me lembro quando eu era um pequeno garoto lendo os evangelhos, e uma das coisas que me impressionou foi ver um homem que não era afetado pelo louvor,
e nem afetado pelas críticas ou repreensão. Nunca alterou suas decisões. Ele não dava um passo baseado ou influenciado pelo temor do homem. Certo? Adorá-lo não muda, não o fazia pensar melhor de você, e criticá-lo não fazia pensar mal de você. Olha para nós hoje. Estamos debaixo de uma servidão. Para nós, não pode dizer sobre o qual não tem jugo. Isso é para Jesus, mas nós temos jugos. Pensamos no que aquela pessoa pensa, o que aquela outra pensa, o que aquele outro pensa. Estamos presos. Mas o Senhor Jesus, é por isso que eu falo para você. A Bíblia fala para nos tornarmos como Jesus. Você não quer ser um homem como ele? Parte, eu digo muito, não só parte, mas muito, mais do que metade. 50% dos problemas que você tem, lá por dentro, a depressão ou sentimentos de, rejeição ou isolamento e tudo mais, isso é porque você tem uma larga opinião ou pensamento sobre o louvor das pessoas para você ou suas repreensões e críticas contra você. Se alguém fala, Pastor Prince, essa pessoa está te criticando, não importa. Eu não vou me importar. Se eu ficar com amargura, aquela pessoa me influenciou. Eu estou debaixo da servidão das críticas do homem. Ah, Pastor Prince, sabia que isso está acontecendo, sabe? É algo inédito e tudo mais. Eu agradeço ao Senhor por isso e também pela pessoa que falou sobre isso, mas isso não me afeta. Eu não cheguei lá ainda. Eu não cheguei. Ainda me incomoda quando alguém da minha família fala algo. Por isso eu mando meu filho confessar. Tanquinho, Tanquinho, Tanquinho. Olha para minha barriga, Tanquinho, amém? Sim, ainda sou afetado. Eu ainda sou afetado também pelas pessoas ao meu redor, que eu amo até demais. E somos afetados pelas pessoas que amamos. Mas Jesus, até Jesus, quando se tratava da sua própria mãe, que tentou falar, faça um milagre agora, ele não foi influenciado por ela. No primeiro milagre no casamento de Caná. Até os seus discípulos, o medo deles. E quando o adoravam, não mudava a sua direção. Não decidia baseado no medo deles ou na adoração deles. Que lindo é o nosso Senhor. E que homem, tudo isso foi o desenvolvimento do caráter e a excelência moral do homem perfeito, o homem que agradou a Deus. E somos conformados à sua imagem. Que imagem para nos conformarmos, amém? Tão facilmente irritados, facilmente afetados pelos homens, facilmente afetados pelas críticas dos homens, da repreensão. Que de hoje em diante sejamos como Jesus, amém? Ok, vamos voltar a cinzas da novilha. Então eles colocavam a cinza dentro do vaso, a última forma do fogo, certo? O estado final, você não pode queimar além das cinzas. Isso fala da obra concluída de Jesus. Amém? A novilha é Jesus, então, aquilo era colocado na água para aplicação. Se alguém tocasse no morto, um homem morto, ou tocasse no osso, ou uma sepultura, tinham que encontrar um recurso de aspergir as cinzas da novilha ruiva. Vamos ler? Que diz: e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Verso 17. Para um homem imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação e sobre ela colocarão água corrente num vaso. Viu aqui queima da expiação? Sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará sopa e o molhará naquela água. Aqui não é um sacerdote ou Moisés ou Arão, o que significa que a pessoa aqui seria Jesus, mas um homem limpo, e eu acho que este homem limpo é alguém, uma das pessoas que creem em Cristo, amém? Que esparge aquilo em outra pessoa. Você pode dizer que agora mesmo eu estou espargindo, e eu não estou falando daqueles que estão assentados na primeira fileira, ok? Mas enquanto eu prego, eu esparjo água pura sobre você. E escute isso. É importante que a palavra que você ouve, meu amigo, são palavras como espargida a água da novilha ruiva sobre você. Amém? E tudo que está morto em você, aquilo que está morto na sua mente, no seu cérebro, aquilo que morreu, você quer pensar e não se lembra. É algo que morreu. E alguns dizem que quando você envelhece, não é? Isso acontece mais.
Bem, eu não aceito isso. Eu não aceito. A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, os seus olhos não escureceram e nem a sua força natural diminuiu. No hebraico, força natural diminuiu é que ele nunca ficou desidratado. Hidratado, ele continuava hidratado. Eu não estou falando só do rosto. Eu estou falando dos ossos, não tinha artrites, era forte. A Bíblia diz também o seguinte, que ele fortalece os teus ossos. Já leu isso? Fortalece os ossos, não vão quebrar. E você talvez toma cálcio e suplementos e tudo mais, mas a forma de Deus é a melhor. Porque temos exemplos na Bíblia de alguns que não tomaram suplementos. Se você toma medicamento, continue, certo? Estou falando de pessoas que não tomaram. E são fortes. Eu tomo. Olha, eu tomo. Eu tomo, saiba disso. Mas estou dizendo, quando comparamos, podemos ver como dependemos tanto do Senhor e da sua palavra. Amém? Olha, e um homem limpo tomará sopo, eu creio que é a língua. Um dos menores membros do corpo, a Bíblia diz em Tiago. Ok, tomará sopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou alguém que foi morto ou que faleceu numa sepultura. Você não concorda que essa provisão é para aqueles que tocaram na morte? O pecado sempre leva à morte, sim. Mas quando olhamos, tem outras ofertas pelo pecado, mencionadas em Levítico já. Essa aqui fala particularmente da morte. Então posso declarar para você que isso aqui também é provisão para combater doenças e enfermidades, que traz a morte. Eu também declaro para você que é para, sabe, depressão. Porque é um tipo de morte na mente. Amém? E Deus te quer bem. Amém? Vamos ver uma figura de um homem que está bem, o Senhor Jesus. Não se esqueça, aqui na terra ele foi 100% homem. Sim, ele era Deus, mas aqui na terra ele operou 100% como homem. E todos os desenvolvimentos do caráter que eu falei, teve o maior desenvolvimento e o mais perfeito desenvolvimento em Cristo. Ele cresceu, ele cresceu. Olha, Deus não cresce. Deus é espírito. Amém? Mas se tornou homem, teve que crescer. Ele não tinha perfeito conhecimento. No ventre da sua mãe não dizia, eu sei de tudo, sabe? Eu sei como tudo isso funciona. Não. Ele foi um bebê até que chegou um momento, amém? Eu creio que a consciência veio, que ele era o filho de Deus que tinha uma vida antes dessa vida. Com 12 anos de idade, ele maravilhou os doutores da lei. Ok, você entendeu isso? Então você diria que essa provisão é para toda a área de morte na sua vida? Porque aqui está dizendo que se tocar na morte. Pastor, o que é isso tocar na morte? Algumas coisas não são claramente pecado. Não claramente pecado, não pecado. Claramente você não vê. Como algumas coisas que você sabe que é pecado. Com certeza. Amém? Amém. Você sabe o que é pecado, certo? Ok. Mas tem coisas que não dá. Uma vez eu estava com o pastor Mark e estávamos no exterior e nós estávamos livres e, na verdade, estávamos, sabe, numa livraria, numa determinada cidade. E o pastor Mark estava comigo e eu estava lendo um livro. E era um livro que não era de ficção, famoso, certo? Que fala sobre os segredos do universo, essa coisa. E por curiosidade eu peguei um best-seller, um grande best-seller. Eu peguei e fala de como você deve utilizar esses princípios da nova era e este tipo de coisa, como, por exemplo, o poder da mente, esse tipo de coisa para manipular situações no seu futuro e tudo mais. E eu vi que eu já tinha visto tudo isso antes, anos atrás, quando eu participei daquilo, e o Senhor me libertou de tudo aquilo. Eu vi que era a mesma coisa, mas, sabe, eu continuei lendo algumas partes só para ver como combatê-lo, mas eu estava lendo. Quando eu deixei o livro, eu me lembro, eu estava com o pastor Mark e de repente, bam, eu tive uma tremenda dor de cabeça. Uma terrível dor de cabeça. E não dá para imaginar, quando olho para trás, ter uma dor de cabeça como aquela. Ela foi tão forte, eu falei para o Mark, sabe? Você sabe? E os médicos podem falar, isso é um problema médico, olha, calma aí. Depois eu fiz alguns testes, corri um pouco e não tive problema, certo? Mas eu fui ao banheiro. Aquilo, sabe, durou por um tempo. E, finalmente, eu estava ali com o pastor Mark no shopping e disse, não o que era, mas que eu tinha que ir ao banheiro. Eu tinha que falar com o Senhor sobre isso. Então eu orei.
Eu disse, Senhor, o que aconteceu? Foi de repente, o que aconteceu comigo? E esta foi a palavra que ele falou. Isso veio dele. Depois disso, eu tive que pesquisar isso, ok? Ele disse, você tocou na morte. Não é questão de toque físico, entendeu? Você entra em contato com a morte. Os princípios da morte naquele livro. E ele me falou, aquele livro é do diabo. A filosofia, a ideia, é para fazer com que o homem seja independente de Deus e confie em si mesmo para criar. Amém? Tocou na morte. E eu disse, Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou isso comigo. Você tem que lavar a si mesmo com a palavra de Deus. Então eu sabia que eu tinha que meditar na palavra de Deus. Eu estava no shopping, não tinha uma Bíblia comigo, e eu comecei a meditar na palavra. Qualquer palavra que veio a mim pelo Espírito, aquilo fluiu, eu comecei a meditar. Eu memorizei algumas porções das Escrituras e eu medito nisso, eu fiquei ali então meditando. E enquanto eu meditava, isso é a provisão da lavagem da água pela palavra. E confiando na obra concluída de Jesus, eu meditei nisso e de repente, bem assim, aquilo tudo, a dor de cabeça foi embora assim. E o pastor Mark é uma testemunha porque ele me viu antes e me viu depois. E olha, foi uma experiência incrível e depois disso, eu comecei a ver muito mais daquilo que Deus está falando sobre a provisão das cinzas da novilha ruiva. Olha, viu essa provisão? Essa provisão aqui é o quê? A lavagem da água pela palavra. Mas tinha cinzas lá dentro, Certo? Cinzas é obra concluída. Não é questão só de pregação. Qualquer pregação pode te lavar. Tem que ter cinzas nela, tem que ter a proclamação da obra concluída de Jesus Cristo. Como os nossos pecados foram consumidos no seu corpo na cruz. Como as nossas doenças foram consumidas no seu corpo na cruz. São as cinzas. É o que temos que pregar para o povo. As pessoas não sabem disso. Ainda pensam que Deus é contra eles e a Bíblia diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não lhes atribuindo os seus pecados. E somos mais conscientes daquele pecado daquele outro. Alguns pecados são maiores, alguns são mais escandalosos, alguns são mais evidentes dentro de um grupo. E tudo é pecado, é lógico. E nós falamos desse pecado e daquele outro como um pecado de glutonaria e tudo mais, de murmuração também, de temor também. E parece até que esses pecados não importam, sabe? Mas por que eles não importam? Sabe de algo? Todo pecado foi consumido no corpo de Jesus Cristo. O mundo tem que ouvir isso, e é a única razão por que alguém vai experimentar a morte eterna depois desta vida, certo? É por rejeitar a provisão, não porque não tem provisão. Amém? Mas nós não. Nós recebemos tudo o que Jesus fez por nós. Amém? Amém? Então, sabe, a pregação e tudo que você está lendo, tudo que você está vendo tem que ter o elemento de Jesus e da cruz. Se alguém está pregando, seja um pastor, está falando de todos os bons ensinamentos de Jesus. E fala de muitas coisas, sabe? E a pessoa pode até pregar, não me interprete mal, por favor. Sabe por que nós devemos falar muitas coisas da Bíblia, mas interpretar segundo a luz da Nova Aliança? Amém? O Sermão da Montanha, por exemplo, se você viver os princípios do Sermão da Montanha, você vai ter sucesso e então você vai morrer e vai para o céu. Não. Jesus pregou aquele sermão para mostrar que você não consegue. Alguns elementos, por exemplo, você corta a sua mão, se pecar, se o olho pecar, arranca. Alguém já fez isso? Por que ele falou isso? Ele queria mostrar o nível mais alto da lei, como ela deveria ser, e os fariseus a colocaram de certa forma que pode ser feita. Amém? Mas ele elevou então o nível da lei de Deus para que todo mundo fique perplexo. Amém? Todo mundo culpado. A Bíblia diz que Deus deu a lei para que toda boca se cale e todos sejam culpados diante de Deus, para que precisemos de um Salvador. Posso ouvir um amém? Mas alguns elementos, sabe? Algumas partes ali é para o futuro, para que o reino de Deus seja instituído quando ele voltar. Por exemplo, quando diz, se alguém tomar a tua capa, dê a túnica também. Amém? Alguém fez isso? Acho que não. Amém? Isso é para o futuro, eu creio. Eu creio. Tem elementos ali que é assim, quando ele pregou o sermão, a antiga aliança estava passando, o reino tinha vindo, mas mais tarde percebemos que o reino, sabe, foi rejeitado porque o rei foi rejeitado, então veio a igreja,
E o mistério da igreja aconteceu depois que Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas ele veio pregando sobre o reino e não sobre a igreja. Mas no cenáculo ele falou disso, as verdades sobre a igreja. Amém? Quer dizer que aquele sermão não é relevante para nós? Não. Tem elementos que você lê como amar os inimigos, ainda está na nova aliança, vencer o mal com o bem, amém? Não se deixar vencer pelo mal? Você entendeu tudo isso? Agora, as cartas de Paulo, você pode aplicar todas elas. Jesus, por exemplo, falou para os discípulos para não irem para os gentios, mas vão pelo caminho para os perdidos da casa de Israel. Amém? Aplicamos isso hoje? Está em vermelho? Nos evangelhos não devemos interpretar à luz da nova aliança. Temos que passar tempo ali. Mas essas são as cartas de Paulo, ali são palavras de Jesus. Paulo não escreveu suas palavras. Ele recebeu aquilo do próprio Cristo. Quando Jesus estava na terra, tudo o que ele disse, até no final, quando ele disse, eu tenho muito a dizer, mas vocês não são capazes. Quando o Espírito Santo vier, vos guiará em toda a verdade. Você vai gastar mais tempo na nova aliança. Nas cartas de Paulo. Nas cartas de Pedro. Amém. As cartas de João. Todas elas. Gaste mais tempo. Isso foi escrito diretamente para você. Mas todos os livros da Bíblia. Amém. São de proveito para o homem de Deus hoje. Amém? É assim, algumas coisas são escritas para você, outras por você. O Novo Testamento, amém, foi escrito para você. Você entendeu isso? Agora me permita terminar. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que muitos benefícios que você vai ver estão, na verdade, na área de receber a palavra. Porque você não sabe o quanto tipo de morte você contraiu num certo dia ou numa semana. Então a melhor coisa é se colocar debaixo de um banho. Pela lavagem. Aprendemos isso, verdade? Faça isso. Continue vindo, olha. Escute. Se você só ouve a palavra, certo? No domingo, então venha domingo. Mas alguns vão falar que eu sou domingueiro. Tudo bem. Pelo menos no domingo você vai ser limpo para toda semana. E me alegro que você veio. Eu me alegro com isso. Mas pastor, eu já não venho por muitos domingos. E você está aqui, por isso está falando isso. Me alegro que você veio. Amém. Pare de criticar todas as áreas da vida das pessoas que não foi nem mencionada no Novo Testamento. Não vê Paulo dizendo para os santos que estão em Roma, aqueles que não vão para a igreja, você não vem aos domingos. Eu não sei por que isso. Temos paciência com os nossos filhos que estão crescendo e erram muito, mas não somos pacientes uns com os outros. E por que nós fazemos isso? Mas olha, antes de falar mais disso, vamos terminar. Ok? Então, nós tocamos na morte, igreja. E como isso? Eu quero terminar rapidamente, mas quero te mostrar algo que você lê muitas vezes, lê muitas vezes, lê muitas vezes, nem percebe que está ali. E eu mencionei este milagre agora, e vou terminar com ele. Olha bem aqui em João 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas. Mais embaixo, eu vou falar da história primeiro. Você sabe disso, ele estava em Caná, o primeiro milagre de Jesus, eu falei agora mesmo. Ainda bem que falei para você entender, para aquele que não ouviu. Jesus foi convidado e a mãe de Jesus, Maria, estava lá. E Jesus foi com seus discípulos. E num casamento, o que todos fazem? Eles comem. Ninguém jejua ali, mas come. E celebram. Certo, naquele caso, bebiam vinho. E o vinho acabou. E naquele tempo, naquela cultura, na cultura deles, para o vinho acabar, quer dizer que você não se preparou bem. Isso pega mal para você. Um péssimo sinal para o casamento. É muito mal. Não estavam preparados ou algo aconteceu. O vinho acabou. Então a mãe de Jesus foi até ele e disse assim: o vinho acabou. E ele, olha, para te mostrar que agora ele já era um homem, tem homem que recebe instrução da sua mãe. Depois que casa, ainda continua ouvindo sua mãe. Até mesmo quando é contrário daquilo que a esposa falou, ainda escutam a mãe. As sogras não estão felizes. Não estou falando de você. Você é uma mãe da New Creation, amém? Uma mãe da nova aliança. A Bíblia diz que por isso, quando se casa, o homem deixa o seu pai e a sua mãe.
e se une. Não pode se unir até deixar. Não quer dizer que você não os respeita, só quer dizer, certo, que agora você é um homem, tem que tomar suas decisões, mas deve sempre honrá-los. E até prover para eles. Você deve sempre honrá-los, todos os dias das suas vidas. Mas você não é uma criança mais. Amém? Você tem uma nova vida com a esposa. Viu que a esposa não tem que deixar mãe e pai? Não diz a mulher deixa, o homem deixa. Por alguma razão tem uma revelação aí, mas se você vive com a sogra, certo, mulher, e o marido escuta a mãe, e você está passando por lutas, ore, para que o padrão de Deus aconteça. Amém? E se você é uma sogra que está me ouvindo, perceba a sua tendência de aconselhar o seu filho contra a esposa dele. Cuidado com isso. Não fique se intrometendo. Quando se trata dos netos, deixa isso para Deus. Ame-os e entrega para Deus. É a melhor coisa a fazer. Ame as crianças, sabe, brinque muito com eles, depois envia de volta. É o direito que você tem como avó. Você, como pai, não tinha esse direito, tinha que ficar com ele. Tinha que limpar, dar banho nele, sabe, e alimentá-lo. Mas o neto, você só brinca com ele, dá bala pra ele, dá tudo o que ele quer, deixa ele brincar, se divertir, leva pra jogar jogos e tudo mais, e depois o manda de volta pra que queira mais. Amém? Mas não perturbe o seu filho e o seu casamento. Amém? Prega, pastor Prince. Ok. Olha, como eu disse, você lê uma passagem muitas vezes e ainda perde a revelação. Eu não vi isso. Você se lembra dos 6 cântaros de água? Certo? Olha isso. E estavam ali postas 6 talhas de pedras. E eu costumava pensar que essas 6 talhas de pedra eram de barro. A maioria dos vasos é de barro. Até na nossa casa. Lembra quando você pegou aquele vaso de barro para pegar água? Todo mundo em volta podia ouvir isso. Certo? Estou falando de quem toma banho assim. Eu até cantava, sabe? Uma certa vez, nós não tínhamos água quente. Me lembro na minha infância que tinha aquele vaso grande. Era só ir rápido para não ficar com frio. E eu cantava e o vizinho vinha bater na porta e falava: fala pro teu filho que está tarde para ficar cantando, certo? Como é que você acha que eu aprendi a cantar, certo? Prática, certo? Sem dinheiro para comprar, um amplificador e tudo mais, ali era um amplificador. O melhor lugar para cantar é no banheiro. Amém? Aqui diz que ali tinha o quê? 6 talhas de pedra. E os vasos de pedra purificavam. Até no natural, purifica. Ok? E aqui diz para as purificações dos judeus. Olha o detalhe do Espírito Santo. Para a purificação dos judeus. Será que aqui tinha água que tinha cinzas da novilha? E olha isso. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. A palavra cabiam, em uma outra versão diz, não quer dizer que tinha água, estavam vazios. Em uma versão diz que cada podia conter 20 a 30 galões. Podia conter quer dizer que havia o potencial, mas estava vazia. Se não estivesse vazias, como Jesus falou, encher essas talhas de água. Estavam vazias. Não tinha provisão ali. O que isso tem a ver com não há vinho? Pastor, por que o senhor está pregando? Eu estou doente, sabe? O senhor falou de cinzas. Falou de novilhas. Para que novilha? Tem tudo a ver com seu problema solucionado. Então aqui, a mãe de Jesus falou para ele, acabou o vinho, mas ali tinha 6 talhas de pedra. O fato que Jesus viu isso e falou para fazerem algo nos mostra algo.
Israel chegou a um ponto que já não tinha necessidade daquilo, das cinzas da novilha, e Deus não queria que o primeiro milagre de Jesus fosse diferente. Fala do primeiro milagre, então nós precisamos formar uma base para os outros milagres, e nos mostra a importância de estar debaixo da lavagem da água pela palavra. E a água da palavra tem que conter o quê? Não só qualquer mensagem de toda a Bíblia, mas tem que conter a obra concluída de Jesus. Você pode falar sobre casamento e tudo mais, mas tem que voltar para a cruz de Jesus Cristo. Você entendeu isso? Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E sabemos que, deste momento aqui, encheram aquelas 6 talhas de pedra com água até o limite. Isso fala de se encher da palavra. E o que acontece depois? Você só pode se encher da palavra, e o resto é com o Senhor, de transformar essa água em vinho. Neste caso, a água foi transformada em vinho, mesmo tendo as cinzas da novilha no passado, estava apontando para a substância, para a realidade. Sabe o primeiro milagre de Moisés da lei? O primeiro milagre foi transformar a água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça do Senhor Jesus foi transformar água em vinho. O vinho é uma figura do Espírito Santo. O vinho representa também a alegria. É sempre usado com estes tipos na Bíblia para a alegria ou para o poder do Espírito Santo. Deus vai transformar aquilo que é frio, aquilo que não tem sabor na antiga aliança. Isso é o que está dentro da lei, no poder do Espírito Santo e na unção de Deus para as nossas vidas. Quantas talhas tinha ali? 6. Número do homem. Então o homem é somente uma talha fria de pedra, e pedra fala da lei. É uma provisão da lei. E é frio. Sabemos que a novilha, na verdade, não podia te purificar, era somente um tipo. Na verdade, a Bíblia fala em Hebreus 13, se olharmos em Hebreus 9, desculpa, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, olha isso. Você entendeu? Naquela época, esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne? Uau! Naquela época, purificava só a carne. Isso quer dizer que ajudava as pessoas com problemas de pele, sabe? Naquela época. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então hoje, a realidade das cinzas da novilha hoje é pregar aquilo que purifica a consciência. Amém? O sangue de Cristo faz isso. Pregar sobre o sangue de Cristo que purifica, e o resultado deve ser uma consciência limpa das obras mortas para servir a Deus. O que é obra morta? Não é necessariamente pecado. Ok, obra morta pode ser também aquilo que você faz para se tornar justo diante de Deus. Aquilo que você faz para fazer Deus te aceitar um pouco mais. Porque a sua ideia é, a obra de Jesus não basta, eu tenho que fazer. Então a pregação deve ser, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus. Olha a trindade aqui. Aqui nós vemos a trindade e vemos o sangue de Cristo, que se ofereceu pelo Eterno Espírito, o Espírito Santo. Se ofereceu a quem? A Deus. A trindade tem que ouvir quando a trindade aparece num verso. O Deus Trino. O sangue de Cristo purifica a sua consciência. O tópico aqui é sobre a sua consciência ficar pura. E eu apenas comecei. Não. Mas eu tenho que terminar, ok? Para você pegar os seus filhos. Se você está experimentando sintomas de morte na sua vida, seja o começo da perda de memória, a morte começou na sua mente, ou sempre ficar pensando coisas ruins e você não consegue se libertar disso, ou algum tipo de doença ou fraqueza no seu corpo. Amém? É sinal de morte. A morte começou. E, finalmente, o coração para. É a morte. E a Bíblia diz que tem vitória depois disso. Quando Jesus voltar, vamos ter um novo corpo que não morre. Mas, enquanto isso, estamos cercados pela morte, não é? Todo filme que você assiste, talvez não seja um filme ruim, um filme impuro, aquele filme que não é para criança, algo assim, mas pode ser com elementos de morte aqui ou acolá. E não sabemos quando nós tocamos na morte. Entramos em contato com ela. Mas a provisão está aqui.
O que vai acontecer se você ficar debaixo desse fluir? E é por isso que quem medita na palavra de dia e de noite estão sendo sempre lavados. Sempre lavados, e é por isso que tudo que fazem prospera, porque as suas mãos não estão mais em contato, não estão mais tocando na morte, e tudo o que fizer prospera. Continue sendo lavado, continue ouvindo a palavra. Amém? Amém? Continue ouvindo a palavra. Eu tenho milhares de mensagens. E eu te pergunto, o que você precisa? Precisa de cura? Tenho mensagem sobre a cura. Você precisa de conselhos com o Pai? O melhor conselho está na palavra de Deus, amém? E tenho todos esses tipos de mensagens. E vem aí a Academia da Graça com muitas mensagens de como ser um bom pai ou como educar segundo Deus. Vai ter tudo isso. Amém? Vamos colocar lá. E você vai ter tudo, de várias mensagens, em um lugar. Amém? Mas faça isso. O que é se lavar com a água da palavra? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que neste dia eu tenho que orar para você ser curado. E de hoje em diante, creia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença e enfermidade na sua vida saia agora do seu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu libero as virtudes curadoras do Senhor Jesus Cristo e o poder da ressurreição para fluírem em toda célula e órgão e de todas as partes, agora mesmo do seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Obrigado, Pai. Se você nunca aceitou Jesus como Salvador, ou seja, você nunca aceitou o perdão dos pecados que vem como um dom, porque Jesus morreu pelos seus pecados, e você só deve receber pela fé. Se nunca fez isso, faça essa oração comigo. Diga agora: Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e te agradeço porque Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Eu te agradeço, pois fizeste isso, porque me amas. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fiquem em pé, igreja. Que nesta semana o Senhor te guarde e o Senhor te abençoe com a sua família. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e seja gracioso. Recebe sua mão sobre ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te abençoe, te proteja e te preserve de todo mal nesta semana. Pois o próprio Senhor é a tua paz. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga: Deus te abençoe. Nos vemos em breve.